Oi, gente! Tudo bom com vocês? A gente demorou, mas a gente voltou. E hoje o negócio tá diferente. Hoje quem vai responder tudo aqui sou eu. E aí eu fiquei pensando, né? Quem seria a pessoa que iria dirigir tudo isso? E não poderia ser ninguém melhor do que a doutora Lília! Minha gente, a Lília sabe tudo da minha vida. Sabe até demais. Eu tenho é medo. E a gente combinou, assim, como seria. Mas as perguntas ao certo, eu não sei nada do que ela vai falar. A intenção é que nessa conversa de hoje, vocês possam conhecer um pouco mais sobre mim, mais do que a Monique dentro da sala de aula. E, assim, eu acho que eu sou bem transparente. Eu acho que já dá para entender um pouquinho da minha personalidade e do que eu sou. E também falar sobre química, é lógico, né? Trazer a minha contribuição aqui para vocês. Então, vamos embora! Ela tá nervosa, mas relaxe, baby. Muito nervosa. Como se não Vai. fosse fácil falar de você, né? Ah! Vai. Tem algumas perguntas para Hum, fazer para você, algumas perguntas polêmicas, sim. outras nem tanto. Que E, eu acho que o pessoal também tem curiosidade de saber da sua e vida. qual foi a inspiração? Vozes da sua cabeça? Vozes já, com certeza, com certeza. Vá. Me diga uma coisa, eu fiquei sabendo que você reprovou no seu primeiro vestibular. Ah, sim. Porque você não sabia química. Como é que surgiu essa ideia, assim, de, eu vou cursar química? Como que surgiu esse amor pela disciplina? É bem doido, né? Porque o meu primeiro vestibular de verdade eu perdi porque eu zerei química. No tempo, você não poderia zerar nenhuma disciplina, senão você já era automaticamente eliminado. Não vou dizer qual foi o processo de seleção para vocês não fazerem as contas e saberem a minha idade. Mas eu não tinha ainda escolhido assim ao certo o que eu queria. E eu coloquei, graças a Deus eu não consegui, porque acreditem, sabe qual foi o primeiro curso que eu escolhi? Agronomia. Eu cuidando das plantas. Nada a ver. Meu Deus do céu. Aí, um adendo aqui. Fica a importância de você realmente escolher algo que lhe preencha, que seja o que você quer. Porque no tempo era algo que a minha mãe gostava muito. Ela falava muito de plantas e eu achava que agronomia era isso. Olha que louca. E fui fazer agronomia. Graças a Deus, eu errei tudo de química e não consegui. Eu sempre tive muita dificuldade no ensino médio. E a escola que eu fiz, não atribuindo todo o peso a eles, mas não tinham preparo suficiente para o que o vestibular cobrava. Por exemplo, no terceiro ano, a gente só via química orgânica e era uma nomenclatura por aula. Então, começava a aula, ele colocava no quadro uma molécula e a aula toda era para a gente descobrir o nome daquela molécula. A gente sabe hoje do conteúdo programático que pode ser que tenham passado anos, mas aquilo não muda, é o conteúdo de ensino médio. Que, na verdade, a gente quer que realmente tenha uma atualização, que as coisas tragam mais para a realidade, que é o que o Enem vem fazendo. Enfim, errei tudo, não consegui passar. E vem a chave, né? Como é que virou? De errar tudo e passar a querer fazer química. Ser doutora em E química. ser doutora em química. Oh, meu Deus, título suado. Eu fui fazer um cursinho aqui em Arapiraca e conheci algumas meninas, fiz amizade com elas. E elas tinham um grupo de estudos, e eu fui para esse grupo de estudos. Tinha uma que queria medicina, a outra queria ser FO, e tinha uma outra que queria educação física. Todas conseguiram. E a que queria ser FO, ela sabia muito de química, e ela que ensinava para todo mundo. E a forma como ela ensinou ficou encantador para mim, e é justamente por isso que eu acredito que a forma que a gente passa o conteúdo, a forma como você ensina faz toda a diferença na vida de quem está absorvendo ali o conteúdo. Não é só falar por falar, é mostrar o que aquilo se aplica ao seu dia. Quando você realmente tem amor e tem paixão por aquilo, a outra pessoa sente e se encanta automaticamente por aquilo. E ela fez isso comigo. Eu fui me apaixonando, fui me identificando. E nesse período já, quando eu fiz o segundo vestibular, eu coloquei para química e consegui.
Que Inclusive, eu legal. fui da primeira turma da UFOA Arapiraca. Olha, já estão Pronto, fazendo aí as agora contas você aí. já se entregou. Primeira turma da UFOA Arapiraca. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Então, a faculdade aí que com certeza, acredito que muitos querem fazer aqui em Arapiraca, em casa, no conforto, que vocês vão estudar. Quando eu cheguei aí, meu filho, era só mato, literalmente. Mas só isso, essa foi a história toda. E se eu conseguir sair do zero e, como você disse, passar por uma graduação, fiz a minha graduação na UFAL, aqui em Arapiraca, fiz um mestrado em Engenharia Química na UFPE, era super concorrido a vaga e um curso com um reconhecimento muito bom. Foi muito bom também esse processo e eu voltei para fazer o doutorado na UFAL, só que em Maceió, e não me arrependo disso. E eu tento usar ao máximo tudo que esse conhecimento e esses anos de estudo trouxeram para mim na sala de aula, para que as aulas que a gente tenha, os momentos que a gente tenha juntos ali, não seja só mais uma aula qualquer, seja uma descoberta, seja um mundo novo que você está conhecendo. Exatamente, eu ia fazer outra pergunta, mas eu acho Ah, que você já me respondeu. ah, Era relacionada a justamente isso, porque as pessoas, elas fazem da química um monstro, sim, né? um Nossa, é bicho. muita coisa. Principalmente na orgânica, quando a gente vê aquele tanto de cadeias, um monte de coisa que você fica agoniado, você não sabe, mas é justamente isso que você falou. Quando você tem amor, quando você começa a fazer isso da forma que você busca aprender, porque eu vejo muito em você isso. Hoje eu sou apaixonada por química, por conta de você. Cheguei na Isolada, não sabia de nada, de nada, de nada, de nada. E assim, a forma como você me ensinou, a forma como você passa isso para os seus alunos é realmente encantador. Da mesma maneira que você falou Sim. que a menina te ensinou. Era justamente isso. Por que que as pessoas acham que química é esse bicho de sete cabeças? Na sua opinião, assim, é devido ao professor? Sim. É devido à É, didática? eu acredito, vem muito uma questão estrutural. Em que sentido? Tem muito professor que trabalha sem gostar do que faz. Que com certeza foi algum erro ali no percurso da vida dele, ou ele até de repente gosta do que faz, mas ele não é bem remunerado com isso, e isso, querendo ou não, reflete no trabalho dele. Então, se o cara tá ali dando aula, ele tem o conhecimento para aquilo. O que falta é só realmente essa paixão e esse amor de passar o conteúdo. Por isso que eu acredito que esse bicho que as pessoas pintam, né, sobre a química, vem muito de como aquilo foi passado para ele. Sim, sim, total. Não é porque quando você vê alguém que diz. Você está conversando com uma pessoa, conheceu, e essa pessoa está tentando vestibular, e ela diz: Eu gosto de química. Não foi um conhecimento sozinho que ela teve, foi algum professor que fez aquele sentimento existir. Sim, sim. E é isso, você tem esse poder nas mãos. Eu falo que o professor ele é transformador. Ele tem o objetivo de facilitar a sua vida. Então, não é que a intenção é que você não olhe para a disciplina e diga: para que eu estou estudando isso? Para que, meu Deus, eu vou estudar isso só para fazer o vestibular? Não, você está estudando e conhecendo mais sobre você, sobre a sua vida. E aí, quando você traz essa importância e mostra para ele, por isso que as minhas aulas são cheias de exemplos, né? E aí se torna interessante, você quer cada vez mais saber. Então, esse para mim é o Sim, motivo. sim, sim. E conta pra gente um pouquinho como foi esse seu processo durante a pandemia de construir a sua isolada? Quais foram os desafios que você enfrentou? Porque o mercado de trabalho hoje, no mundo da isolada, né, É, é mais masculino, e você como mulher. Conta pra sim. gente um pouquinho. Então, a Isolada, ela surgiu ali um pouquinho antes da pandemia aparecer, surgir. Eu não tinha a pretensão de fazer uma Isolada, um Uhum, curso. Eu era funcionária pública, eu trabalhava nas melhores escolas aqui em Arapiraca, eu tinha uma estabilidade financeira. Então, por que que eu ia querer sair daquilo ali? E em uma dessas escolas que eu trabalhava, os alunos pediam muito para que eu fizesse uma Isolada. E, Monique, se você fizer, eu vou, eu vou. E todo mundo dizia que ia. Meu Deus, eu vou nada. Porque é isso que eu acho que todo mundo passa. É você sair da zona de conforto.
quando você vai para a sala de aula de uma faculdade, eu dava aula na faculdade, dava aula em pós-graduação. Então, assim, não tinha nada ruim, estava tudo ótimo. Por que que eu ia querer sair daquilo? Eu estava na minha zona de conforto. As pessoas não pagavam para assistir minha aula. A minha aula vinha por tabela. Ela pagava a mensalidade da escola, da pós-graduação, da faculdade, mas o que me instigou, na verdade, a desenvolver isso. E foi o propósito que eu encontrei na minha vida, e eu só me arrependo de não ter iniciado isso antes. Que é. Eles perguntaram, né? Monique, quando é que você vai abrir? Eu digo, vou abrir mês que vem, só enrolando. Aí nisso, a Maria, eu falei com ela esses dias, uma aluna. Hoje ela é mãe e a gente estava conversando sobre isso. Eu disse, você sabia? Eu disse a ela, você sabia que o motivo da Isolada estar aberta hoje, ou pelo menos ter sido aberta naquele tempo, foi consequência de uma atitude sua? E aí fui explicar para ela o que é que aconteceu. Nisso que eu disse, mês que vem eu abro, aí acabou a semana, veio a outra semana. Quando eu cheguei na sala para dar aula, ela, olha, Monique, já saí do outro lugar que eu estudava, viu? Eita. E só tô esperando você abrir a Isolada. Cara, eu não tinha nome, eu não tinha material, eu não tinha espaço alugado, eu não tinha nada. E eu, PQP, fudeu agora. O que é que eu vou fazer? E eu, meu Deus do céu. E agora? Foi na pressão. Sim, sim. Aí o bicho... Aí eu consegui arrumar um espaço, eu dava aula também em um cursinho. Vocês façam a conta do tanto de lugar que eu dava aula e o tempo que sobrava para viver outras coisas. E nesse cursinho tinha salas e eu aluguei uma sala. Pensei no nome, veio Química Easy, assim, muito fácil. A Lorena, no tempo, era minha aluna, lá nessa escola, não alternativa. E ela disse, eu vou lhe dar a logo do Química Easy, que foi assim, quando ela mandou um amigo dela fazer, quando chegou a arte, não teve ajuste nenhum, ficou perfeita. E as coisas fluíram. Eu fui para a primeira aula, só com a apostila do material da primeira aula. Começava a aula, eu entregava o material da aula. Tinham 12 alunos na nossa primeira turma. Caramba. E desses 12 alunos, depois a gente fez nesse mesmo ano, quando chegou na revisão, eu abri 2 turmas, que eram horários diferentes. E dessa primeira turma, 5 alunos foram aprovados em faculdades públicas em medicina. Então, quando eu vi o que eu poderia fazer com o meu conhecimento, era muito egoísmo não viver e não fazer isso. E se tornou um propósito. É você ter a chave ou ter a forma como alguém vai enxergar algum conteúdo e a facilidade que ele vai ter na hora de uma prova e o quão isso vai fazer ele chegar mais perto do sonho dele. Então, Sim. se eu podia fazer isso pelas pessoas, por que eu não ia fazer? Aí, cada vez que eu recebia um depoimento, as pessoas falando que estavam aprendendo de forma simples e que estavam se apaixonando por aquilo só me alimentava. E daí foi. Eu enrolei tudo e não falei a história como é o nome? Da pandemia. Sim, sim. E aí, o que acontece? Tava nesse espaço, o curso estourou com os nossos resultados. E aí, eu precisei alugar um espaço maior. E era uma sala já com 40 cadeiras. Era capacidade de 40 alunos. E eu tinha feito umas 30 matrículas. Quando eu cheguei para o primeiro dia de aula, tinham alunos esperando para fazer a matrícula que não dava a quantidade de cadeiras. Foi a pior aula da minha vida. Caramba. A pior aula da minha vida. Sabe por quê? Eu fiquei tão nervosa. Eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer. Esse dia, pode registrar, foi a pior aula da minha vida. Quem estava nessa aula, me perdoe. Por quê? Era isso, eu estava acostumada a entrar na sala para dar aula onde as pessoas não tinham pagado pela minha aula. Eu estava ali por tabela. E você vê uma sala cheia com pessoas em pé porque não tinham cadeira, pagando para assistir a minha aula especificamente, na minha cabeça não processou rápido isso. E eu nunca vou esquecer da sensação desse dia. E durou umas 3 semanas isso. Teve o carnaval. Quando voltou do carnaval, veio a pandemia. E aí foi o BO, né? Porque a gente estava decolando, muitos alunos, e como é que ia fazer na pandemia?
Então, eu me reinventei. Eu dava aula com post-it, todo mundo amava. E acreditem, na pandemia, eu dobrei o número de alunos dando aula de casa. Então, eu acordava tudo que tinha de live, de graça, eu assistia, porque eu queria aprender como é que as pessoas faziam isso. Eu não sabia. E eu acabei sempre estando um passo à frente. Então, eu já sabia como mexia, já sabia o programa. Muito do que vocês veem hoje no meu Instagram sou eu quem faço. Gente, corta. É tudo, absolutamente tudo. Ela faz tudo sozinha. Faço. Eu penso no criativo, alguém grava pra mim, eu vou lá e edito. Eu Você faz penso nos vídeos. módulo, você faz Eu faço um tudo. módulo, eu formato diagramação, porque eu já mandei. Aí, porque você, meu marido, né, fica brabo comigo. Você, eu não acredito, você vira à noite, Monique, fazendo isso. Você sabe a sua idade pra estar perdendo a noite de sono? Olha que filho da mãe ousado. Aí, eu já mandei fazer, diagramar pra mim. Mas não fica igual, não sou metida. Detalhe, ela é muito perfeccionista, ela quer entregar tudo perfeito. E ela entrega. Exato. Nem que custe a noite de sono. Exato. Aí eu paguei caro pro cara diagramar. E o livro voltou uma bosta, vou falar. Corta. Eu não é possível. Aí eu quem faço, minha gente. Então, todos os livros que você vem do curso, eu seleciono as questões, eu faço a diagramação, eu escolho a ordem dos assuntos. Os nossos materiais não têm texto, pelo amor de Deus, minha gente. Professores do Brasil. Esqueçam essa história de trazer texto para livro, minha gente. Deixe isso para história, geografia. Estamos em exatas. Para que texto, meu amigo? Vamos facilitar esse processo, fluxograma, esquema, imagem. Pelo Isso amor é de um verdadeiro Deus. estudo ativo, né, Estudo professora? ativo, pelo amor de Deus. Enfim. Você falou aí que você já passou por várias escolas, você já tem um tempo com a sua isolada. Teve alguma história que marcou, assim, que você ficou, nossa, uau? Tem a sua. Ah, A Lilian, ela chegou em 2023. isso. 2023. E ela super na dela, né? Sentava lá no fundo. E ela sempre... Ela cativou a minha amizade. Como? Ela sempre buscava me ajudar de alguma forma. Eu gravava uns vídeos e tal. Os vídeos que você vê no intervalo, agora ela me ajuda. Mas antes, eu que gravava. Ela, Monique, já viu esse aplicativo? Eu, eita, que massa. Então, você vê que era alguém que estava ali genuinamente querendo contribuir de forma positiva. E quem não quer estar com uma pessoa dessa? E eu sentia muita verdade nela. E quando ela veio fazer a matrícula, a gente conversando pelo WhatsApp, ela disse, Monique, se você fizer eu aprender química, como é a frase ao certo? Eu não lembro. É porque eu não sabia de nada. E eu falei pra ela assim, se pelo menos até a metade do ano eu souber o que é um átomo... Mas antes, eu que gravava. Ela, Monique, já viu esse aplicativo? Eu, eita, que massa. Então, você vê que era alguém que estava ali genuinamente querendo contribuir de forma positiva. E quem não quer estar com uma pessoa dessa? E eu sentia muita verdade nela. E quando ela veio fazer a matrícula, a gente conversando pelo WhatsApp, ela disse, Monique, se você fizer eu aprender química, como é a frase ao certo? Eu não lembro. É porque eu não sabia de nada. E eu falei pra ela assim, se pelo menos até a metade do ano eu souber o que é um átomo, Exato. eu fui bem. Aí eu falei pra ela isso aí, aí ela falou, não se preocupe, que eu vou lhe dar um prazo. Aí ela falou, acho que foi abril. Foi, antes Foi disso. abril, foi. Você já vai estar aprendendo química. Eu falei, Sim. é a bichona mesmo, né? E ela tinha, eu não acreditei nessa dificuldade que ela tinha com a disciplina, até ela me mostrar uma postagem. Foi do Twitter que você Foi tinha do feito? Twitter. Tinha feito o quê? Um ano antes? Foi, um ano anterior, foi. Eu vou mostrar a vocês, eu vou postar como era que tava. Que eu achava que eu nunca iria conseguir passar no vestibular, porque eu não conseguia aprender química. Exato, e ela triste com isso. E eu não tenho, a minha influência nisso é mínima. Eu só dei as ferramentas, de verdade. Eu falo isso quando os alunos chegam, Monique, você fez mágica? Ela Não faz é, não é, gente. Eu só dou as ferramentas. Não adianta eu entregar o que você tem que fazer. Se você não fizer da forma... Não, vai adiantar alguma coisa? Não. Então, é muito do que
você faz. E aí ela seguiu à risca. Não perdia a aula, fazia os simulados, ia para as aulas de correção. E ela foi ela mandava as fotos das questões que ela ia respondendo e ia acertando. Conclusão, qual foi a nota de 2000, um ano antes de você entrar e o ano que você estava no curso do Enem? 577 naturezas, se não me falha a memória. Sim. Aí eu subi para 748, porque eu gabaritei química. Minha gente, bicho, a mulher gabaritou química, pô. Aí, quando eu vi aquilo, eu digo, puta que pariu de novo. Diga, isso aí é a mesma coisa do que eu fiz. Eu perdi meu primeiro vestibular, porque eu zerei química, hoje eu sou doutora em química. A Lilian fez isso em um ano. Então, ela fez muito melhor. E aí veio esse resultado lindo. Então, para mim, é um exemplo de superação. Ela hoje sabe muito. Ela ainda está no curso, ela sabe muito, ela já sabe. Mas o que eu digo é isso, não é porque você já sabe que você tem que abandonar aquilo. Então, ela está ali fazendo a manutenção. Ela assiste as aulas da turma média, então ela já faz tudo. Quando escorrega, ela vai lá olhar o que errou. É um exemplo muito bonito. Tem um outro exemplo também, que é o do Júnior. O Júnior foi meu aluno lá do 2º ano de Isolada, se não foi no primeiro. Não lembro ao certo. E aí, ele estudava muito, os pais dele são separados, e a mãe dele super apertada ali para manter tudo, e ele buscava porque ele queria ser a pessoa responsável pela transformação na vida dele, consequentemente, na família. Sim. Então, todo aluno que chega assim com uma missão, um propósito, acaba comigo, me ferra, porque eu compro como se fosse a minha briga também. E aí, o Júnior passou a ser bolsista, quando eu entendi a história dele, e ele foi sabendo muito. Quando saiu o resultado, ele mandou mensagem, ele me ligou. E eu achava que ele ia me ligar para dizer que tinha conseguido. E ele disse, Monique, se eu tivesse acertado uma questão a mais, eu tinha conseguido. E eu fiquei arrasada. E ele não estava. Ele disse, mas não fique mal não, pô, eu só quero saber se a minha vaga de bolsista ainda está garantida, porque eu vou estudar mais um ano. Cara, aquilo ali, eu tive que segurar a minha dor ali, a minha reação de saber, tinha certeza que ele ia conseguir ver que não foi, para dar aquela força a ele, mostrar isso aí, tamo junto. Então, foi um exemplo de resiliência, né? Ele ressignificou aquilo ali muito rápido. E, consequência disso, foi a aprovação dele no outro ano. Ele estudou muito certinho e ele foi aprovado. Foi muito lindo. Um outro exemplo também, para falar, é de uma aluna, não vou citar o nome dela, já faz um tempo isso. Ela quase reprovava na escola por causa de química. E eu digo isso porque eu fui professora dela na escola. E ela tinha muita dificuldade, muita. Então, ela começou a fazer Isolada mais no sentido de um reforço para não perder o ano. Não era nem pensando ainda no vestibular. Ela tinha primeiro que ser aprovada para poder depois vir o vestibular. E ela conseguiu, e durante um ano, ela não passou naquele ano no vestibular, mas durante um ano ela sumiu. Ela assistia às aulas online. Ela nunca estava na aula ao vivo, mas eu sabia que ela estava seguindo tudo porque toda semana tinha as dúvidas dela. O aluno é online, não tem problema dele ser online. O que ele precisa qual é o risco de um aluno ser online? É ele não seguir o próprio cronograma. Sim. Porque a cabeça dele é o mestre dele. Não tem alguém ali na sala vendo se ele faltou, se ele foi. E aí, porque eu mando mensagem, eu pergunto. E ela não estava nas aulas ao vivo, mas ela tinha as dúvidas, ela mandava perguntas, ela respondia aos simulados e ela sumiu. Ela excluiu o Instagram, você não via ela em lugar nenhum. Nem comentário no grupo da Isolada dela tinha, nada. E, conclusão, ela se excluiu de tudo durante um ano e conseguiu
evoluir e conseguiu a aprovação dela. Passou em medicina também, na UFAL, em Maceió, e pelo tempo aí já deve estar se formando médica. Então, são exemplos de superação, assim, tem tantos e tão incríveis. Tudo que transforma, tudo que tira a pessoa de um lugar tão ruim e leva ela para ser dona da vida dela e poder ministrar da forma como ela quiser. Tipo, um exemplo, eu tenho dinheiro para ir no restaurante que eu quiser, ou melhor, essa sensação é muito boa. Você ir no supermercado com o seu dinheiro e comprar o que você quiser sem precisar olhar o preço. Isso é o mínimo que você pode fazer por você. Eu sempre digo para eles que quando faltar um entusiasmo de ser por você, pense em alguém que você gosta. Porque tem horas que a gente tá tão cansado que a gente diz assim, eu me conformaria com menos. Tá bom, eu fico olhando o preço das coisas mesmo, não tem problema. Mas aí, no meu caso, né, quando eu pensava, eu queria tanto levar minha família para um restaurante, no meu carro, e fazer eles sentarem na melhor mesa e eles pediriam o que eles quiserem e eu pagar a conta toda. E aí, quando vinha a vontade, assim, de deixar pra lá, não ir mais, não estudar mais e trabalhar de qualquer coisa, eu vinha isso na minha cabeça e isso me mantinha. Então, quando não for por você, faça por alguém que você ama ou pela família, o futuro que você quer ter. A escola que seu filho vai estudar, o carro que você vai ter, o plano de saúde que você vai poder pagar para ele. E eu consegui. Eu levei meus pais várias e várias e várias e várias vezes para restaurantes, para viagem, para pousada no meu carro. E tudo fruto do meu estudo. Ninguém me deu. Fui eu lá e fiz. Eu tava falando nesse instante que tem uma galera que faz criativo que pega a prova e rasga para chamar atenção. Eu não vou nunca fazer isso. Isso aqui é o único momento da sua vida que você é igual a qualquer pessoa. Filho de médico, filho de advogado, filho de juiz, filho de faxineira, filho de pedreiro. Todo mundo que pega essa prova nesse momento é igual. E aí é você que vai fazer a diferença do que você vai fazer com a sua vida. Por que eu rasgaria isso aqui? Ai, me arrependo. Gente, ela é muito fofa. Ai, meu Deus. E melhor, a gente escuta tudo isso em sala de aula, gente. Às vezes você chega muito para baixo, porque o vestibular é isso, né? São oscilações. A gente passa por tantas coisas calados, a gente não fala para ninguém. E a Monique chega, de repente, com aquela alegria dela, porque eu costumo dizer que as minhas segundas são extraordinárias. Porque às vezes você tá cansado da semana inteira, às vezes você faz o simulado no final de semana, você tá morto de cansado. Chega na segunda, você acorda e você pensa, ai, como eu não queria ir hoje. Mas quando você pensa no astral que você vai encontrar, nas palavras que você vai encontrar, é sempre assim, minha gente. E essa troca é mútua. Tem dias que eu venho para Arapiraca com um mundo nas costas de problema, cabeça cheia. Mas quando eu entro na sala, eu começo a aula, tudo fica fora, eu esqueço de tudo. Quando eu começo a voltar para casa, os problemas voltam, mas naquele momento eu me realizo, é maravilhoso. Porque você tem o dom. E para finalizar o nosso papo, porque a gente precisa falar de química ainda. Sim. Eu quero que você me diga como é que você se vê daqui a uns 5 anos, como é que você se imagina. Olha, vou ser muito sincera. Se você gosta da minha aula e quer ter minha aula presencial, é melhor você correr logo. Porque o que é que eu quero no futuro? Eu não quero parar de trabalhar, mas eu quero ter filhos e quando eu tiver filhos, eu quero me dedicar a isso. Eu quero me dedicar a uma gestação, à criação dos meus filhos, mas não quero deixar de trabalhar. Então, eu quero muito trabalhar de casa, continuar minhas aulas de casa, online, ter o meu estúdio, ter minha equipe trabalhando comigo, mas de forma remota, onde eu possa trabalhar de qualquer lugar do mundo. Não sei onde estarei, mas dando aula eu vou estar. Então, querido, se você quer minha aula presencial, meu astral ao vivo, é bom você correr. Mas eu tenho certeza, gente, que ela vai abrir uma exceçãozinha e vai fazer uma turma presencial ou então vai ser o quê? 10 vezes mais caro do que eu cobro. Mas vale a pena. Pois, vai ser isso. É isso. Tô muito feliz de estar aqui com você. Eu que tô feliz de ter você aqui. Você é maravilhosa. Eu sou muito suspeita em falar, minha gente, porque
Às vezes eu fico falando, né, da Monique, e fala, Monique, só tem Monique, só fala em Monique. Fazer o quê? Mudou completamente a minha visão relacionado a estudos. Demais, demais, demais. Porque o processo vestibular, você chega um pouco cru, né? E aí, com o decorrer do tempo que você vai apanhando, que você vai reprovando, Aham. que você vai entendendo tudo, cada pessoa agrega uma parte na sua vida, Com né? certeza. E eu sempre digo isso pra ela. Existe uma Lilian antes de Monique e existe uma Lilian depois de Monique. Porque, literalmente, ela muda vidas. Ave Maria, pare que eu vou chorar. Ela é muito especial. E, assim, tudo isso que vocês veem na internet, não é sensacionalismo, minha gente. Ela é exatamente assim. Ela é desse jeitinho. Olha, menina, eu vou aumentar a mensalidade com a propaganda dela. De verdade, de verdade. Você, nas segundas-feiras, você sai renovado da aula. É Ai, que muito bom bom. começar a semana com esse astral. Quem vai chorar sou eu. Tá bom, vai. Agora, bora falar de química? Vamos. Bora. Agora corta, né? Porque nós vamos falar o quê? Corta agora. Corta já. E aí, gente, tá bom? Tá quantos minutos, hein? Meu Deus! Instante, O que a gente vai falar? É, Sim, vai. Quer dar uma pausa nesse daqui? Por favor, Dá uma pausa nesse. dê. Agora vamos falar um pouquinho de química. Que Sim. você é a doutora, né? A gente tem que explorar as coisas. Me diga uma coisa. Todo mundo tem medo de estequiometria. Todo Meu mundo. Deus, é O que mesmo. você falaria para um aluno que treme na base só de ouvir essa palavra? Então, pra você ver, né? Todo mundo tem medo de estequiometria, de um assunto que a gente tava vendo essa semana, estudo da concentração. E de todos, se dissesse assim, Monique, de todos os assuntos de química do conteúdo programático, qual o assunto que nunca deixou de ser cobrado? Muito mais do que separação de misturas, que em 2023 não foi cobrado, muito mais que eletroquímica, que em 2000, no ano passado, não foi cobrado, 2024, vem estequiometria e estudo da concentração. E por que que as pessoas fogem tanto desse assunto? As questões que o Enem traz, falando sobre estequiometria e estudo da concentração, é uma questão onde ele não deixa explícito o que ele quer. E aí vem a questão estratégica de como você estudar isso. Porque se você estuda esses assuntos apenas por questões que são conteudistas, você não está estudando do jeito certo. Você pega essas questões para fixar o conteúdo, mas o Enem não vai trazer qual a concentração de tal, qual a massa de forma tão direta. Você precisa utilizar questões realmente que tragam o raciocínio, a interpretação que você precisa para encontrar aquilo ali, porque não é difícil. Existem passos. É o que eu faço com vocês. Se você tem um caminho, se você tem um cronograma do que fazer primeiro, do que fazer no meio, do que fazer no final, se você segue aquilo ali e você vê que consegue responder, você perde o medo. Ruim é quando você pega a questão e fica, e agora? Porque geralmente essas questões, ou parece que ela trouxe dados demais, ou parece que ela trouxe dados a menos. E, na maioria das vezes, você não sabe o que ele busca. Tem o passo a passo. Primeiro, ele trouxe a equação química, no caso de estequiometria. Olha se a equação está balanceada. Depois, identifica os envolvidos. Calma aí, professora. Você vai já dar uma aula aqui. É. Isso aqui é pro teu curso. Exclusiva. Mas existem esses passos que tornam muito simples. Eu sempre falo, o nervosismo e a insegurança sobre qualquer coisa vem do desconhecido. Sim, total. Quando você vai, quem nunca passou aí na hora de apresentar um trabalho e decorou tudo, não sabia nada, só decorou. Meu amigo, na hora dá um branco, uma gagueira, uma tremedeira, dor de barriga, vontade de ir no banheiro, você não vai fazer o negócio certo. Quando você sabe daquilo, quando você tem pelo menos uma noção do caminho que você vai percorrer, as coisas fluem. Então, se você entende, por exemplo, num assunto como esse, do passo a passo, independente da questão que apareça, eu sei que vai ter esse caminho, não tem nervosismo. Você não tá indo de encontro ao desconhecido. Você vai e faz. Não, é verdade. Isso é total. E prática, tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui pra você. Eu falo praticamente para quase 100% dos meus alunos que querem medicina.
é regra. Você precisa ter respondido, pelo menos nos últimos 5 anos, pelo menos, todas as questões, todas as provas de química do Enem, PPL regular. Isso é regra. E não vá fazer isso, pelo amor de Deus, em sala de aula com o professor. Isso você tem que fazer em casa. O professor tem que lhe trazer coisas novas, baseadas no que o Enem traz, pelo amor de Deus. Tem cuidado com revisão aí, que é aula de abril repaginada. Revisão não é aula. Você vai pagar uma revisão, mas você precisa ver questões novas, e agora no padrão Enem. Não é pegar a aula de abril, de maio e reduzir ela e achar que fez uma revisão. Então, de praxe, você precisa responder todas as questões do Enem. E depois, estuda quais são as bancas. FUVEST, em primeiro lugar, para mim são as que mais parecem com o Enem. Unicamp, Unesp, FATEC traz as questões que são mais fáceis do Enem. E outra coisa, tô estudando e tá muito perto do dia da prova e agora tô perdido, o que é que eu faço? Você quer de verdade garantir uma boa nota em química? Não é querer, se falta pouco tempo, o que é que você vai fazer? Você não vai querer saber tudo, não tem como saber tudo. Você precisa dominar com toda certeza o que você sabe que vai cair, os assuntos base. Porque se você domina o assunto base, você garante as principais questões, que são as que elevam o seu TRI, a sua nota. Porque são as questões que são no conteúdo mais nível médio a nível baixo. Então, quando você garante as que são, eu vou chamar de conteúdo, e eu vou levar isso no aulão que a gente vai fazer, conteúdo verde, conteúdo laranja e conteúdo vermelho. O conteúdo verde é o que eu sei com toda certeza que vai estar na sua prova. Esse você tem que dominar. Os outros a gente conversa. Dominando esse, eu garanto que você tira uma nota boa. Sim, sim, total. E isso me fez lembrar que Monique sempre traz pra gente uma incidência. Ela sempre mostra, ó, esse aqui cai mais, esse aqui cai menos. Sim. Isso é muito importante, porque como vestibulanda, tem um lugar de fala para falar o que eu vou dizer agora, a gente se desespera, porque são tantos assuntos, são tantas coisas que você fica, meu Deus, por onde eu vou começar? Eu não sei. E tendo esse norte que a Monique traz pra gente, que é justamente, ó, vou fazer uma incidência aqui, vou mostrar a porcentagem de questão que teve desse assunto, para você focar mais nisso aqui. Gente, isso é uma mão na roda, de verdade. Eu falo isso por orgânica, por exemplo, que é uma matéria densa, porque é muita informação. E assim, Monique ensina para você de uma forma que você não precisa decorar. Sim. Porque a maioria dos alunos é o decoreba. É o decoreba. Né? Qual é o seu truque? Pois é, e é isso que eu falei. Quando você decora, aí você pode correr o risco de esquecer. E isso se torna muito mais fácil de acontecer uma vez que existe todo o emocional por trás no dia da prova. Porque você decorar uma coisa e tá fazendo aqui em casa é muito massa, você vai lembrar. Agora você tá com toda a responsabilidade ali, vem todo o psicológico no dia da prova e você lembrar decoreba, pelo amor de Deus. Então, não é decorar. Primeira coisa, quando eu começo a falar sobre qualquer assunto, eu nunca começo pelo assunto, eu começo pelo contexto. Como Sim. as questões do Enem fazem. Elas vão sempre começar com contexto. Então, não é que eu faço ser mais fácil, eu faço ser mais interessante. Vocês veem o conteúdo do mesmo jeito que todo mundo vê. Só que eu torno ele mais interessante, você quer mais, você quer ver mais sobre ele. Aí se torna mais fácil. É verdade. Eu falo isso por radioatividade, por exemplo. É um... A própria Marie Curie, A minha gente, eu própria dando gente, aula. Eu falo isso por radioatividade porque é um assunto que muita gente não dá importância, mas ela sempre aparece no Enem, sempre aparece. Radioatividade Sim, tá sempre sim. no Enem. Então, assim, é sobre essa importância mesmo, que você tem que dar às matérias, e Monique sabe filtrar isso da melhor maneira possível. E eu falo assim, vocês têm o livre-arbítrio de escolher o professor que vai lhe ensinar. E, de verdade, o professor, ele não é só um professor, ele é um mentor.
Então, escolham professores que vão acrescentar, vão facilitar o seu processo. Escolham realmente professores que são especialistas na prova que você está se preparando para fazer. Quando ela fala do quanto eu acerto, da frequência que eu consigo dizer quais são as questões que vão estar, que não vão estar, como acontece no premonição, não é adivinhação, não é intuição, é estatística, é estudo, é pegar e estudar a forma como ele traz as questões, como elas estão mudando no decorrer do tempo, como ele está trazendo a frequência que ele traz. Radioatividade, como você falou, não aparece todo ano. Então, ele geralmente traz um ano sim, outro não, 2 anos sim, outro não. São detalhes que, quando vocês juntam todo, faz a diferença. Mas é preciso que você busque professores que se preparam para isso. Então, você está estudando tanto, está se dedicando tanto, busque pessoas que só acrescentem ao seu processo, né? Mais É ajuda verdade. do que atrapalha. Na sua opinião, Hum. tem algum conteúdo que você considera injustiçado? Assim, mas... Assim, eu falo no injustiçado no sentido que ninguém valoriza, mas ele tá sempre ali. Sim. Sempre ali no Enem. Qualquer assunto de fisicoquímica, eu acho que é bem injustiçado. Eu acho, olha, fisicoquímica, eu amo dar aula de fisicoquímica, é a minha área preferida. Por quê? Porque ela tá na nossa vida ali para trazer exemplos, para mostrar, não tem área melhor. Mas quando você não pega um professor que traz esse contexto, toda essa história que aquele assunto está inserido, ela se torna muito discriminada. É verdade, é verdade. Porque, vê, a radioatividade é impressionante, é fascinante o poder da química junto com a física ali e tudo que pode acontecer, positivo ou negativamente. Então, é uma exceção. Mas quando você vai para termoquímica, cinética, você vai para eletroquímica, propriedades coligativas. Então, são assuntos que, se você não vê uma coisa ali legal por trás, uma aplicação, um contexto, como eu disse, se torna injustiçado. Certo. E fisicoquímica é responsável por mais de 1/3 da prova do Enem, tá? Ela só tá falando isso, gente, porque ela ama dar aula De de fisicoquímica. fisicoquímica. Mas é isso. Mas me diga uma coisa. Hum, Se hoje, vamos imaginar que eu só tenho um dia para estudar para o Enem, sim. só um único dia. Aí eu preciso estudar alguma disciplina, aliás, alguma matéria de química. O que você me diria para eu estudar para o Enem? Poxa, um dia. Vamos lá. Para fazer milagre, a gente faz. Um dia tendo aula com você, né? Vê só. Existem assuntos que vão estar na sua prova de todas as formas. O contexto é que vai ser diferente. Ô, Monique, o que é contexto? Como assim contexto que você fala? Por exemplo, interação intermolecular, primeira. Como é o contexto diferente que isso pode aparecer? Ele pode trazer a bioacumulação, é um contexto que veio no passado. Ele pode trazer o caso da pimenta, que tem baixa solubilidade em água, que foi uma outra forma. Ele pode trazer da água de um rio que foi poluída com uma solução formada por um hidrocarboneto, que a interação não acontece. Ali eu tenho 2 polaridades diferentes, é um outro contexto. Então, interação intermolecular, você precisa dominar. Depois, muito importante, reações inorgânicas, falando sobre ácido e base. O contexto, reação ácido e base, sempre está aparecendo. Ele vai lhe perguntar ou o produto formado, ou ele vai querer que você mostrar o ácido, como ele trouxe ano passado. Ele queria que você descobrisse uma região básica na molécula, que era o que ia reagir com o ácido. Ele vai mudar a forma de cobrar isso, que é o contexto. Mas o conteúdo vai estar na sua prova. Então, já falei. Interação intermolecular, isso envolve polaridade. Já falei funções inorgânicas, e especificamente essa reação ácido-base, cadeias carbônicas.
cadeia carbônica. E deixa eu ver mais. Separação de misturas. Separação de misturas. Mais um para a gente fechar. Separação de misturas, funções, cadeias carbônicas, interação intermolecular, reação ácido-base. Estequiometria. Eu quero pegar a parte de química geral, que está vindo muito. Química geral com estequiometria. Se você estudasse ali o passo a passo da estequiometria, vai estar na sua prova. Então, agora você disser assim, vou ser muito sincera, polêmica agora. Pá! Muda a luz aí, Jean, pra coisa polêmica. Questão polêmica. Ela não perguntou, mas eu vou falar. Posso me sujar? Posso, mas eu vou falar. Fale. Hable. Veja só. Vai estar na sua prova uma questão de estequiometria ou uma questão de estudo da concentração. Se não tiver, você pode me procurar quando a prova acabar e me esculhambar do que você quiser. Vai estar na sua prova e você não vai responder ela quando você vê. Como assim, Monique? Não vai. Você vai pegar a sua prova, você vai garantir a questão de separação de misturas, você vai garantir a questão de reação ácido-base, a questão de cadeia carbônica, que é uma questão nível médio-baixo. Quando você garantir, você acertar essas questões, aí depois disso, só depois disso, você vai responder a sua questão de cálculo. Sabe por quê? Você não pode nunca cometer esse erro, isso a gente está falando de estratégia, de responder a questão de cálculo que requer um raciocínio maior, uma transpiração maior ali para você conseguir fazer e acabar perdendo a questão mais fácil. Aí a sua TRI é prejudicada, assim, muito. Então, questão polêmica é essa. Faça o que eu estou dizendo, depois você vem me agradecer. Volta à luz. Volta à luz. Então, depois desse papo todo, você tá me dizendo que não preciso ter dom para aprender química, né? Claro que não. Quem tem que ter o dom sou eu. Eu só ensino o que vocês precisam saber. Aí você se apaixona e quer saber mais. É verdade. Mas, vamos lá. O que é que você diria hoje para um aluno que está tentando há muito tempo, que também começou agora? Jogue aí a sua arte poética que você tem. Eu entendo muito do que vocês sentem, porque quem já estudou mais de 10 anos para conseguir um resultado, que é o caso quando você faz graduação, quando você faz mestrado, quando você faz doutorado. Eu trabalhava enquanto eu estudava, né? Não tinha como. Mas no sentido de passar todos esses anos estudando para obter um título no final, para ter um resultado, para ser doutora. É um percurso onde você só se entrega para ter o resultado no final apenas. E eu imagino que vocês sentem isso. Vocês passam anos se dedicando com a incerteza de que se vai dar certo ou se não vai, para poder ver o que é que vai acontecer no final do ano. Mas uma coisa é certa, o tempo vai passar de qualquer forma. Você pode, de repente, não quero tentar, não quero correr esse risco, e fazer um outro curso, que por sorte, digamos que você se identifique. Se você se identificar, ótimo. Mas se isso não acontecer, imagine, você vai passar o resto da sua vida fazendo coisas que você não gosta e levando as consequências disso para as pessoas com quem você convive, que é o caso que a gente falou no início aqui da nossa conversa. Professores que não queriam, às vezes, estar ali. Foi a forma mais fácil, foi o que deu para fazer e acabam prejudicando alunos que poderiam ter uma percepção da disciplina totalmente diferente. O tempo vai passar de qualquer forma. Então, uma coisa é certa. Se você planta batata, você vai colher batata. Pode não vir hoje, mas vai vir, criatura. Como é que você está evoluindo e você não vai ter o resultado? Então, torna esse processo mais leve, mais gostoso. O tempo está voando cada vez mais. Daqui a pouco você consegue, daqui a pouco você conclui a sua graduação e você vai ser feliz vivendo o que você
sonhou em viver. E vai levar, com certeza, ser médico realmente é uma profissão muito nobre, né? Salvar vidas, curar as pessoas. E você vai encontrar esse propósito de fazer bem às pessoas, seja na área que você escolher, e ainda que, graças a Deus, medicina é uma área muito bem remunerada e reconhecida, ter uma boa vida e proporcionar uma boa vida para as pessoas que vivem com você, né? Então é isso. Monique é sempre poética. Você acha? Aí o povo diz, teus alunos são muito emocionados. Eu sou a emocionada maior. Aí pronto. Aí vem os emocionadinhos, tudo atrás de mim. Vai criando uma vizinha dos emocionados. Mas isso é ótimo. Por quê? Que você... Eu lembro no meu tempo de cursinho, você chegava todo mundo fingindo que é todo mundo nobre. E todo mundo querendo perguntar alguma coisa. Não pergunta porque ninguém pergunta. Se eu perguntar, vão me achar de burro. Porra, pelo amor de Deus, não é melhor um ambiente onde todo mundo pode ser o que realmente é? Pode... tô com dúvida, a professora me tire a dúvida. A professora é a primeira a mostrar que as coisas são como são. Quando eu tô bem, eu falo. Quando eu não tô, eu não tô muito bem não, mas a aula vai ser foda, isso eu garanto. Quando eu erro, eu falo. Quando eu acerto, exatamente. eu falo. Aí você chega, relaxa. Eu tô num lugar onde eu posso ser eu e ninguém vai me julgar. Pelo contrário, as pessoas vão gostar mais de mim por causa disso. Isso é massa. Monique é transparente demais. Às vezes até é demais. Mas pra fechar, fala um pouquinho do Intense pra gente. Na verdade, você quer que eu fale um pouquinho da minha experiência? Diga. Vou falar. Gente, Monique, primeira vez que eu vi... Primeiro ano que eu fui aluna dela, quando ela me disse que ela faria a revisão de 3 meses, eu fiquei assim, 3 meses? Sim. Como assim 3 meses? Porque todo mundo faz 2, 1 e meio. E Monique começa em agosto, a revisão. Eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, mas vai dar tempo de concluir todos os assuntos que a gente precisa e conseguir fazer essa revisão de 3 meses. E aí foi fluindo, chegou agosto, começou o Intense. Aí eu fiquei logo assim, né? Meu Deus, eu tenho dificuldade em química, estava aprendendo, já tinha melhorado muito, mas a gente sempre fica inseguro, né? Eu vou para aula, é só questão. E agora, o que é que eu vou fazer? E se eu tiver uma dúvida? E se ela tiver que voltar na teoria? Gente, ela faz isso, tá? E aí foi muito, muito bom o Intense, porque as questões que eu já vinha praticando, eu consegui praticar ainda mais. E eu acho que foi justamente essa virada de chave para mim, porque eu digo que eu gabaritei química porque eu treinei muito. Meu tio sempre vivia dizendo, você só estuda química. Aí eu mandava mensagem para ela, Monique, meu tio só tá dizendo que eu estudo química. Mas eu treinei para isso e o Intense me ajudou muito, principalmente nesse momento que o vestibulando, ele tá meio desesperado, é assunto acumulado, é um monte de coisa para fazer, e você fica, Jesus, e agora? Como é que eu vou treinar? Como é que eu vou fazer? Sim. E tendo uma revisão de 3 meses, você pensa assim, nossa, vai dar tempo suficiente de eu fazer todas as questões possíveis e corrigir, né? E foi justamente isso. O Intense é maravilhoso. Maravilhoso, gente. Eu não tô vendendo meu peixe, nada. É porque realmente é muito bom. Justamente para você treinar o que você já aprendeu. Sim. Então, serve tanto para as pessoas que já têm uma base muito sólida, porque às vezes a gente tem que voltar no assunto, tem que voltar na teoria. Tem outras pessoas que já preferem estudar por questão, e isso é maravilhoso, porque, detalhe, a Monique não repete questões, porque a maioria dos professores das isoladas sempre coloca Enem. Gente, a gente já fez isso várias vezes. E isso é um diferencial dela. No nosso módulo tem a parte do Enem, mas a maior parte de questões de vestibulares. E os simulados que eles fazem são questões padrão Enem. Padrão Enem, exatamente. Então, esse diferencial da Monique é maravilhoso. Outro dia desse, eu estava conversando com a Renatinha, minha amiga, e ela me disse, amiga, como é o Intenso? Porque é a primeira vez que ela está fazendo. Eu tô com medo, porque eu já fiz tantas questões. Aí eu falei, não precisa ter medo, porque Monique, ela se reinventa. Ela acha a questão, não sei onde, minha gente, mas ela acha.
E aí, não repete as questões. Isso é maravilhoso, porque você já tá cansado de fazer Enem. Você já tá cansado, você já tá cansado, você já tá cansado. Tem questões que você já sabe a resposta de tanto que você já Sim. fez. Então, no Intense é totalmente diferente. Só façam. Agora eu vou deixar ela vendo depois dela. Entendeu por que que eu tenho que fazer meu material? Como é? Se, digamos lá, vamos lá, você é médico, você precisa auscultar, que chama? Sim. Auscultar lá os batimentos de alguém. E só você consegue fazer o instrumento porque você consegue ouvir melhor. Você vai dar essa função para alguém fazer, além de você, não tem Não. como. Só você sabe como você quer ouvir, como você vai desenvolver aquilo ali para ficar melhor. Então, é a minha ferramenta, é o livro. Como é que eu vou delegar isso para alguém? Então, vamos lá. Primeira coisa sobre o Intense. Muita gente diz, como assim você já concluiu todo o conteúdo chegando final de julho? Por quê? Você vê o que geralmente os cursos fazem tem aula terça-feira. Tchau, até semana que vem. Você faz o seu em casa. Tá errado? Não tá. Tô justificando por que a gente consegue concluir antes e com maestria. Por quê? A gente tem aula hoje. Tem um simulado do material que a gente trabalhou essa semana, do conteúdo, na quarta. Quinta-feira é uma aula só de resolução de questões daquele assunto. Então, na verdade, são 2 aulas por semana. E outra, não tem negócio de 2 assuntos em uma aula, não. Pelo contrário, tem assuntos que são divididos em mais aulas à medida da importância dele. Beleza, primeiro. Segundo, por que duram 3 meses a revisão? Porque eu não acredito em revisão aonde você vai tudo muito rápido. Primeiro, as questões, fato 1 sobre o Intense, só questões. Padrão Enem, inéditas. Sim. 2, não vem conteúdo e as questões vêm todas misturadas. Qual o objetivo? Simular o dia da sua prova. Quando você vai lá, abre o caderno do Enem e chega aqui, Ciências da Natureza, que é o que começa. Não vem só química, vem física e vem biologia. Você tem que ter o discernimento de ler, identificar qual é a área e depois qual é o assunto daquela área. Então, vem a importância de você... Ô, gente. Volta. Então, vem a importância de você ver tudo misturado. E outra, pelo amor de Deus. Sabe por que eu vou falar isso agora? O que eu quero que você passe. De verdade. Revisão não é momento de você ver o assunto. Vamos revisar termoquímica. Vê o assunto termoquímica, depois faz a questão. Não faça uma peste dessa, não. Minha gente, você está induzindo a resposta. Não existe. Por isso que a revisão a gente vê. Como é, Monique? Faz aí uma simulação de 5 minutos da revisão. Tá. Abro aí na página 3. Questão 4. Vamos ler o comando. Lê na estratégia da questão Enem. Comando. Qual é o assunto dessa questão aqui? Aí todo mundo vai pensar e vai me dizer. Como a gente iria responder? Ah, beleza. Qual alternativa vocês responderiam? Aí eu vou saber, acertamos, não acertamos, não tem problema. De qualquer forma, depois que a gente responder, aí eu digo, ó, a resposta certa é essa, o assunto é esse, essa é a importância desse assunto, por que vocês erraram, por que vocês acertaram. É desse jeito que funciona. E tá tudo misturado. Eu não vou ver só química geral na primeira aula. Sabe o que é que eu faço? Um exemplo? Eu pego questões de estequiometria, que é química geral, e questões de concentração, que é fisicoquímica, e boto as 2 no mesmo dia. E aí, meu amor, como é que você faria? As 2 se parecem. Qual o assunto para responder? Você quer viver isso na prova ou você quer viver isso na revisão? Melhor Então, errar agora. Além da revisão, que são os 3 meses, tem os simulados e tem as aulas de resolução de questões. Além da nossa monitora maravilhosa, que é a Duda, 3º lugar em medicina fora Piraca, tá, meu amor? Então, ela tem muito do que Agregar. explicar. Duda é maravilhosa. Enfim, Duda. se deixar, eu vou ficar aqui, ó. E outra, sem falar do livro, né? E vai vir um press kit, meu filho. Nem lhe conto. Olha, novidades. Novidade! Ai, muito Nosso bom. papo foi maravilhoso, Foi sim. professora. Ficaria horas aqui conversando. Vamos deixar aí, pessoal, pergunte que na próxima vez que a Monique me convidar,
Eu Vai estar irei- como, é. vai tá como aprovada. Amém, amém, Vai estar amém. como fera média, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, tá? Por ter vindo, por ter topado. É muito bom ter você. Coraçãozinho, coraçãozinho. Gente, eu morro de vergonha, porque no off todo mundo sabe que nós somos besties, né? Aí eu tenho que ficar assim, me contendo pra conversar com ela, pra falar. É, tem que se segurar pra não chamar, ai, filha da peste, pra ter calor, pra o povo não pensar que eu sou grossa, né? Gente, essa é a Monique, tá? Mas é É. o jeitinho dela, é carinhoso de ser. Pois é, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vem aí agora um novo episódio com coisas diferentes. Vamos às próximas. Beijos! Beijos. Tchau.